Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 79. Estamos expondo o livro dos Salmos nos cultos matutinos e, embora tenhamos meditado sobre o Salmo 77, devemos nos lembrar que o Salmo 78 já foi também pregado, que mudamos a posição por questões de didática. Então, nós estamos agora no Salmo de número 79. Este salmo, meus irmãos, é a oração de uma igreja devastada. E este é o tema da nossa mensagem, a oração de uma igreja devastada. A palavra de Deus diz que é um salmo de Asaf, Salmo 79. Acompanhem comigo. Ele diz: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém ao montão de ruínas, deram os cadáveres dos seus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja à nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença ao gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Amém. Meus irmãos, uma das realidades mais difíceis para o povo de Deus ao longo da história é a experiência da perseguição. Em diferentes épocas, a Igreja de Cristo tem enfrentado hostilidade, violência e humilhação diante das nações. Isso ocorre desde o início, desde o princípio do mundo. Porque quando o Senhor trouxe a primeira manifestação do Evangelho em Gênesis 3,15. No versículo 14, ele já adverte que haveria uma semente da serpente no mundo, que tentaria, de alguma maneira, destruir e esmagar a semente da mulher. Haveria 2 humanidades no mundo. E essa realidade, portanto, não deveria nos surpreender. O próprio Senhor Jesus advertiu seus discípulos de que isso aconteceria. Nos seus sermões proféticos registrados nos evangelhos, por exemplo, em Lucas 21, em Mateus 24, Cristo declarou claramente que seus seguidores seriam odiados por causa do seu nome. Ele disse: de todos sereis odiados. Eles seriam perseguidos pelos poderes deste mundo e entregues à morte em diversos lugares. A história da igreja confirma, meus irmãos, essas palavras. Nos primeiros séculos, cristãos foram feitos de lâmpadas nas ruas de Roma, por Nero, queimados em postes. Eles foram incendiados. E muitos cristãos, nos primeiros 3 séculos da história da igreja, foram mortos pelo Império Romano, torturados e mortos, jogados às feras, crucificados, degolados.
Em outras épocas, regimes totalitários, mais próximos do nosso tempo, como o governo comunista da União Soviética, tentaram esmagar a igreja numa perseguição horrenda. Em nossos dias, essa realidade continua. Em muitos lugares do mundo, irmãos, ser cristão significa viver sob ameaça constante. Nós conhecemos o caso recente da Nigéria, onde milhares de cristãos foram mortos e comunidades cristãs são atacadas, e talvez alguma delas esteja sendo, nesse exato momento, atacada por grupos extremistas, islâmicos, sobretudo. Em vários países do mundo islâmico, cristãos enfrentam perseguição sistemática. Na China, igrejas são pressionadas e monitoradas pelo Estado comunista. E as Escrituras indicam que essa realidade ainda alcançará uma dimensão global sem precedentes antes da vinda de Cristo. Quando a igreja enfrentará a perseguição associada aos eventos da grande tribulação profetizada por Cristo em Mateus 24, versos 21 e 22. O povo de Deus deve, portanto, meus irmãos, esperar perseguição. Aliás, esta é uma das marcas dos filhos do reino. Lembra a última das bem-aventuranças? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Mas também devemos nos lembrar de outra verdade igualmente importante. Os eleitos de Deus não podem ser destruídos. O Senhor Jesus avisou a Pedro e aos apóstolos que as portas da morte, do Hades, não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja pode sim ser perseguida, mas não será exterminada. Ela pode ser humilhada, mas ela não será abandonada. Ela pode ser devastada em certos momentos da história, mas nunca será destruída definitivamente. Pelo contrário, essa comunidade perseguida é a única que vai prevalecer quando o Senhor Jesus vier, e no novo céu e na nova terra. Meus irmãos, o Salmo 79 nos ensina como o povo de Deus deve orar em tempos de destruição. Ele pode tanto ser aplicado a momentos de calamidade nacional, como também a momentos em que a igreja sofre tal perseguição que ela parece que vai desaparecer. E, na verdade, esta segunda aplicação é ainda mais apropriada, porque Jerusalém é um tipo da igreja. Israel é a igreja da velha aliança. Em muitos sentidos, portanto, o Salmo 79 é a oração de uma igreja devastada. Irmãos, o relato de 2 Reis, capítulo 25, nos conduz ao contexto histórico ao qual remete esse salmo. Trata-se de um dos momentos mais sombrios da história do povo de Deus. Era julho de 587, ou talvez 586. Jerusalém estava sob um cerco. Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia marchado contra Judá e com todo o seu exército. Ao chegar diante de Jerusalém, ele não lançou um ataque imediato. Ele adotou a estratégia militar mais devastadora para uma cidade fortificada: o cerco prolongado. De 2 a 3 anos, os babilônios cercaram Jerusalém. Eles cercaram completamente a cidade, eles levantaram trincheiras e rampas, inclusive, de ataque para ficar na altura das muralhas e ao redor dela, de modo que a cidade foi isolada das aldeias que supriam com agricultura, com pecuária, e nenhum suprimento podia entrar.
Nenhuma fuga era possível. Dias se tornaram semanas, semanas se tornaram meses, e o cerco durou 18 meses, 1 ano e meio a 2 anos. Dentro das muralhas, a situação começou a ficar insuportável e desesperadora. O estoque de alimento se esgotou. A fome começa a consumir lentamente a população. Em Lamentações, ficamos sabendo que gente começou a comer seus próprios filhos. Aquela cidade que antes recebia peregrinos para a festa do Senhor, para todas as festas, agora era palco de luto e de lamento pelos mortos. Mortos de fome. Alguns que de alguma maneira escapavam, eram presos pelo exército babilônio, eram mortos e eram jogados por cima da muralha de volta para que seus cadáveres apodrecessem dentro da cidade. Finalmente, no 11º ano do reinado de Zedequias, o último descendente de Davi a sentar no trono, os babilônios conseguiram abrir uma brecha nas muralhas das cidades, porque eles usavam catapultas e arietes para tentar derrubar as muralhas. E as defesas de Jerusalém haviam então colapsado. E naquela mesma noite, meus irmãos, percebendo que a derrota era infalível, o rei Zedequias tentou escapar. E ele e os seus soldados saíram furtivamente por um portão entre as muralhas. Enquanto grávidas eram rasgadas, virgens eram violentadas, homens, mulheres, velhos e crianças eram mortos. Ele e seus soldados saíram furtivamente por um portão entre 2 muralhas próximo ao jardim do rei, tentando fugir em direção ao vale do Jordão, mas a tentativa foi inútil. O exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou ali nas planícies do Jordão. Ali Zedequias foi capturado e levado à presença do homem mais poderoso do mundo e mais cruel, talvez, Nabucodonosor. E o que acontece ali marca o fim de uma era. Perante o rei da Babilônia, os filhos de Zedequias, imagine você, os seus próprios filhos são capturados diante de você. E eles são mortos da maneira mais cruel diante dos seus olhos. E depois disso, os seus olhos são cegados, são vazados. Foi o que aconteceu. A última cena que Zedequias viu na vida foram seus filhos sendo despedaçados diante dele. E o levaram, o acorrentaram e o levaram para a Babilônia. Com esse ato brutal, meus irmãos, o trono de Davi em Jerusalém entrou em colapso. Mas a devastação não havia terminado. Os babilônios voltaram à cidade e completaram a destruição. O capitão da guarda de Nabucodonosor entrou em Jerusalém e ordenou que o templo do Senhor fosse incendiado. O palácio real também foi queimado, a cidade, as casas da cidade foram destruídas, as muralhas de Jerusalém foram derribadas, e aquilo que durante séculos era o centro da vida religiosa e política de Israel, o único lugar onde se podia cultuar ao Deus verdadeiro, tornou-se um campo de ruínas. Os utensílios do templo foram saqueados e foram levados para a Babilônia como despojo. Como se Nabucodonosor estivesse com isso dizendo que ele está capturando o Deus de Israel e o levando para oferecer os seus utensílios ao seu Deus. Grande parte da população que sobrevive a essa guerra é deportada e apenas alguns dos mais pobres permanecem numa terra devastada. O templo, irmãos, entendam, estava destruído. O trono de Davi estava vazio. O povo estava disperso. Mas isto não foi sem aviso, irmãos. Não pegou Deus de surpresa. Décadas antes, o profeta Jeremias havia advertido que essa tragédia viria caso a nação persistisse em quebrar a aliança. Em Jeremias 7, de 29, do capítulo 7, 29 a 8:3, ele anunciou que os cadáveres do povo seriam deixados expostos, tornando-se alimento para as aves e animais. Todo o capítulo 7, ele vai para a frente do templo, porque as pessoas vinham para cultuar,
mas os seus atos eram uma religiosidade externa, pois durante a semana eles quebravam a aliança de todas as formas, e eles achavam que aquele templo não poderia ser destruído e tinha um poder mágico porque era o lugar da habitação de Deus, mas ali mesmo Deus diz: não confieis em palavras vãs, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Eu vou fazer com esse templo o que eu fiz com Siló, porque vocês quebraram a aliança, emendem os seus caminhos. Agora essa palavra se cumpria diante dos olhos de Israel. Então é exatamente esse cenário de devastação, é nesse cenário, com Jerusalém em ruínas, o templo profanado, o povo humilhado diante das nações, que é composto o Salmo 79. Ele é uma versão condensada de Lamentações. O Salmo é a oração de um povo que está a contemplar cadáveres, talvez o seu compositor, aqui é atribuído a Asaf, com certeza um dos seus filhos, um dos cantores que estiveram no templo, exaltando o nome do Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora contempla os escombros da cidade santa e ergue a sua voz representando o povo num lamento coletivo em meio à tragédia. Não é à toa que o Palmer Robertson chama o livro 3 dos Salmos ele intitula Devastação. E esse salmo ele apresenta uma estrutura cuidadosamente construída, marcada por paralelismos típicos da poesia hebraica e por uma progressão emocional que conduz o leitor à devastação até o compromisso pactual final. Nós podemos perceber 5 movimentos nesse salmo que eu vou intitular da seguinte maneira. Nós temos primeiramente o clamor de uma igreja devastada. Em segundo lugar, nós temos o clamor de uma igreja disciplinada. E não é disciplinada que pratica a disciplina, mas que está sendo disciplinada pelo Senhor. Terceiro, nós vamos ver que é o clamor também de uma igreja contrita, que reconhece que aquilo tudo e tem a ver com a quebra da aliança. Mas, em quarto lugar, nós veremos que é o clamor de uma igreja injustiçada, que vê que aquilo que está se fazendo com ela do ponto de vista dos perpetradores babilônios é uma injustiça. E terminamos vendo que esse clamor termina com um compromisso pactual dessa igreja que foi devastada. Então, falando do clamor de uma igreja devastada, versos 1 a 4, observe como ele clama. Ele começa com um grito: ó Deus, as nações invadiram a tua herança. Observe como o salmista descreve a tragédia. Ele não diz simplesmente que a terra foi invadida. Ele diz: as nações invadiram a tua herança. Aqui, mais uma vez, nós aprendemos, irmãos, que por mais que nós estejamos, de alguma maneira, passando por tribulações, por mais devastada que esteja a nossa vida, não devemos esquecer que a nossa oração deve partir da perspectiva do Deus a quem nós estamos falando e da perspectiva do pacto. O salmista está triste porque não apenas o seu povo está devastado, está destruído, mas ele está triste porque a herança que pertence ao Senhor foi invadida, foi violada. Então observe como ele descreve a tragédia. Ele diz isso, ele está dizendo que a terra pertence a Deus, o povo pertence a Deus, a cidade pertence a Deus, o templo ainda pertence a Deus. E o paralelismo do versículo amplia a gravidade da situação em 3 movimentos. Ele diz: as nações invadiram a herança de Deus. Ele diz que o templo foi profanado. E ele diz que Jerusalém, a cidade do grande rei, aquela de quem nós lemos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Jerusalém foi reduzida a montões de ruínas. A devastação avança até atingir o centro da vida religiosa de Israel. A forma como Jerusalém é descrita também é significativa.
O salmista não enfatiza sua glória passada, ele a descreve por meio daquilo que a gente chama em gramática, em figuras de linguagem, de uma perífrase dolorosa. Ele diz que ela se virou em montões de ruínas. Observe que ele descreve a tua cidade, ele diz: reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Nos versículos seguintes, a descrição se torna ainda mais intensa. Ele descreve como deram os cadáveres dos teus servos, no verso 2, como cibo, isto é, como um bocado, como uma porção de alimento às aves dos céus. E isto aqui era um sinal de grande humilhação. Aliás, uma das maldições da lei era esse: eu vou fazer os seus cadáveres, não vão ser. Uma das maiores desonras para com o cadáver é não sepultá-lo, é deixá-lo para apodrecer, para que ele se torne carniça para as aves. E isto é uma grande humilhação. Você lembra, o Golias, sempre que tinha um inimigo lutando, ele disse: eu vou jogar os teus cadáveres às aves. O Senhor mesmo, uma das formas de fazer aliança, você lembra, lá em Gênesis 15, era repartir animais e colocar as metades e formar um corredor, e as partes aliançadas passavam por entre aqueles animais e diziam: que seja a minha vida como a desses animais, entregue às aves de rapina, se eu não cumprir a minha aliança. Então ele está mostrando desde já que a maldição pactual está se cumprindo. Mas a poesia utiliza o paralelismo para reforçar a identidade desse povo. Os cadáveres não são quaisquer, eles são os cadáveres, os teus servos. Vejam, deram os cadáveres dos teus servos e a carne dos teus santos, as feras dos céus, as feras que voam, as feras da terra, desculpem. Mesmo mortos, eles continuam descritos como pertencentes a Deus. E a cena ecoa aqui diretamente, irmãos, a profecia de Jeremias: os corpos estão expostos, sem sepultura, exatamente como o profeta havia anunciado. O versículo 3 acrescenta uma imagem que a gente chama de hiperbólica. Ele diz: derramaram como água o sangue deles, o sangue corre pelas ruas de Jerusalém como se fosse um rio. E o resultado, a cena final aparece no verso 4, nós somos objeto, nós não só fomos destruídos, mas os nossos inimigos se regozijam, nós somos objeto de opróbrio para os nossos vizinhos, ou seja, a tragédia é pública, o povo de Deus se torna motivo de zombaria. Irmãos, nós aprendemos aqui que não somos proibidos, mais uma vez nós aprendemos, como nos livros de lamento, dos Salmos, que nós não somos proibidos de descrever a nossa tragédia quando ela acontece. Nós podemos dizer para Deus o que nós estamos vendo e como isso pesa no nosso coração, e não há nada de mais nisso. Há uma diferença entre queixa e murmuração. Ele está diante de uma terra arrasada e ele está expondo diante de Deus, mas ele ainda está corandeu, ele ainda está diante de Deus. E esse é o clamor de uma igreja devastada. Mas o salmista não deixa que a tragédia o leve à revolta. A tragédia deve levá-lo à contrição. E é o que ele faz nos versos 5 a 7. E aí é que nós vemos, em segundo lugar, o clamor de uma igreja disciplinada. Porque depois de descrever a devastação, observe que no verso 5 ele faz um questionamento. Até quando, Senhor? Mas não é um questionamento qualquer. Ele diz: será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Essa pergunta, ela revela dor. Até quando? Ela revela uma dor que não cessa, mas ela também revela fé. O salmista reconhece aqui, pela palavra ira, pela palavra zelo, que a destruição de Jerusalém não foi apenas resultado da força babilônica. Ela está ligada ao juízo divino. Ele diz: arderá o teu zelo como fogo. Observe, a referência ao zelo do Senhor remete à revelação de Deus no Sinai. Você lembra do segundo mandamento, em Êxodo 20, verso 5, o Senhor diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. O zelo divino expressa o amor santo de Deus pela aliança.
o seu zelo pela sua glória. O Deus que ama o seu povo também o disciplina. É possível imaginar que Deus pudesse entregar a Nabucodonosor, de tal maneira o seu povo para ser destruído e cometer todas as atrocidades que eu acabei de descrever? Sim, é possível. A Bíblia diz isso. Não só o Salmo reconhece isto, você vai ler, tanto em Reis, como em Crônicas, que tem uma descrição mais resumida da destruição de Jerusalém, que foi o Senhor que entregou. E em Daniel, capítulo 1, o prólogo de Daniel diz, o Senhor entregou a Zedequias nas mãos, o rei nas mãos, a Joaquim, que foi na primeira incursão, nas mãos de Nabucodonosor. Deus ama o seu povo, mas também o disciplina. E ao mesmo tempo o salmista pede que Deus julgue as nações que destruíram Jerusalém. Ele diz, derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem. O versículo seguinte explica, porque eles devoraram Jacó. E lembra, Jacó é um nome pactual para a aliança. Mas esse clamor, ele, por reconhecer a disciplina, ele em terceiro lugar é o clamor de uma igreja contrita, versos 8 a 10. Esse é o terceiro movimento do Salmo. E ele está a introduzir aqui explicitamente a confissão de pecado. Ele diz, não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Não é que os filhos estavam pagando pelo pecado dos pais. Ezequiel corrige esse erro de interpretação da palavra de Deus que diz, eu castigarei a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Cada um seria morto pelo seu pecado, mas ocorre que os filhos estavam reincidindo nos mesmos pecados dos pais. E por isso eles estavam sofrendo as consequências. Mas o salmista está usando termos bíblicos. Ele diz, não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Ele está reconhecendo que a devastação de Jerusalém está ligada à longa história de infidelidade da nação. E essa linguagem, irmãos, ecoa exatamente a revelação de Deus. Em Êxodo 34, 6 a 7, diz que Deus é o Deus clemente, benigno, tardio em irar-se, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, mas ele também visita a iniquidade dos pais nos filhos. Mas ele é misericordioso e compassivo, e também justo, e é por isso que ele está clamando. Então, o versículo mostra a tensão entre culpa e misericórdia. Não recordes as iniquidades. Venha depressa, veja, ele diz, venham, apressem-se ao nosso encontro, as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Sim, nós somos culpados. Nós somos culpados da nossa miséria. Mas nós sabemos que tu és misericordioso. Então, venha ao nosso encontro. E o fundamento da esperança não está, portanto, no mérito humano, mas na compaixão de Deus. Na verdade, irmãos, é preciso que se diga que nem todos os israelitas que sofreram com a invasão da Babilônia eram transgressores da aliança. O próprio Jeremias é um exemplo de um justo que profetiza, que tenta advertir o povo, mas o povo não se arrepende. Então ele vê a destruição de Jerusalém e ele mesmo é levado, embora tratado com benevolência, pelo chefe de Nabucodonosor, o chefe da guarda, o comandante de Nabucodonosor, ele é raptado pelo próprio povo de Judá, que resolve fugir para o Egito, ao contrário do que o Senhor tinha advertido. E Jeremias vê tudo isso. Ezequiel é um cativo, mas ele não é um dos transgressores, ele não é um dos idólatras. Então, essa tragédia, ela atinge tanto os transgressores como aqueles que viviam em piedade. Porque é assim quando a tragédia vem. Mas por que vem sobre os que estão obedientes à aliança? Neles é para que eles sejam identificados com o justo sofredor. Aquilo será para eles glória, sofrerem por amor do seu Deus, sofrerem por causa dos pecados do povo de Deus. E é o que o salmista está descrevendo aqui. Por isso é o clamor de uma igreja contrita. Ele está reconhecendo os seus pecados.
Mas, em quarto lugar, este é o clamor de uma igreja injustiçada. E aqui o salmista nos ensina a ver a tragédia de várias dimensões. Ora, por um lado, é Deus quem entrega o seu povo para ser destruído fisicamente. É Deus quem entrega o seu povo à perseguição. Isso deve estar claro, meus irmãos. É Deus quem levanta o opressor para atuar sobre o seu povo. Por outro lado, isso não anula a responsabilidade do opressor. Ele é culpado porque ele é motivado pelo mal, ele é motivado pelo seu orgulho, ele é motivado pela sua idolatria. Deus visa a um bem. Para nós entendermos isto, de alguma maneira, nós precisamos nos lembrar da história de José. Porque ali você tem um histórico da semente santa sendo perseguida. José é maltratado, é quase morto e é vendido pelos seus irmãos ao Egito. E você lembra que, décadas depois, José está diante dos seus irmãos, agora o primeiro-ministro do Egito. E os seus irmãos lhe pedem clemência, pois o seu pai havia morrido e eles achavam que José se aproveitaria para ir à forra. Mas lá em Gênesis capítulo 50, José olha para eles e diz: eu não estou no lugar de Deus. E uma frase mostra as duas dimensões. Ele diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou o bem para fazer, como vedes, que se conserve muitas vidas. O que José está dizendo é que o mesmo evento, sua venda para o Egito, seu sofrimento na prisão, foi perpetrado pelos seus irmãos como causa secundária do evento, intentando o mal, querendo destruí-lo. Mas o mesmo evento, Deus o planejou, intentando o bem. É o mesmo verbo, na nossa tradução está tornou em bem, mas no hebraico é o mesmo verbo. Deus intentava o bem quando permitiu que vocês fizessem isso. O mesmo evento. Então, o que o salmista está aqui a olhar é a tragédia, é o resultado dos nossos pecados, é o castigo pelos nossos pecados. Irmãos, esta é uma lição muito preciosa, que nós podemos fazer uma aplicação agora do maior ao menor, porque nós não sofremos nenhuma tragédia nacional e eu espero que não venhamos a sofrer. Mas existem as nossas tragédias pessoais, as nossas calamidades na nossa história. E algumas vezes nós sabemos que nós cometemos pecados, nem todo sofrimento é consequência direta de um pecado, mas eu diria que muitos, e talvez a maioria, dos sofrimentos que passamos, em geral, são consequências de escolhas erradas. Às vezes nos colocamos numa relação que Deus nos advertiu lá no passado e agora nós estamos sofrendo debaixo desse jugo. E quando nós muitas vezes pecamos, e sobretudo quando cometemos pecados graves, muitas das consequências que vêm, elas vêm por ações injustas de pessoas contra nós. Deus pode usar injustiças para nos corrigir. E nós devemos olhar isto de duas dimensões. De um lado, Deus está agindo para me disciplinar. Você lembra dos hebreus? Eles estavam sendo perseguidos. E lá em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4, ele diz: ora, na vossa luta contra o pecado, vós não tendes resistido ainda até ao sangue. Qual é a luta contra o pecado? Era a perseguição. Ora, a perseguição, eles eram inocentes em relação ao ataque dos seus inimigos, mas Deus estava tratando pecados na vida deles. Deus sempre faz isto. Então, ao mesmo tempo em que o salmista está contrito, ele também reconhece que aquele povo, ao invadir Jerusalém, está profanando o povo do Senhor. Então, por isso, ele levanta outra questão dos versos 10 a 12. Ele diz: por que diriam as nações, onde está o seu Deus? Sejam a nossa vista manifesta entre as nações, seja a nossa vista manifesta entre as nações,
a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Elas estão derramando o sangue dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. A questão é que a devastação de Jerusalém levantou dúvidas entre as nações. Sempre que o crente está numa grande provação, isso pode levantar dúvidas. Eu me lembro de uma irmã que falou para mim: pastor, a minha vizinha vive me questionando por causa das provas que eu passo. Ela diz: como é que tu és crente e vive sofrendo? Desculpem, que Deus é esse? E é exatamente isso, porque diriam as nações: onde está o seu Deus? As nações falando de Israel, de Judá na terceira pessoa. Cadê o Deus deles? Você imagina as nações ao redor olhando, mais de 20 mil, talvez mais de 30 mil nigerianos sendo mortos. Eles caminhando com dezenas de caixões para sepultar seus mortos. O que dizem as nações? Onde está o Deus deles? Que Deus é esse que os deixa serem esmagados, devorados à espada? Essa ideia, se o povo de Deus está sendo destruído, onde está o seu Deus? Então, o salmista está preocupado com a honra do Senhor. Ele pede que Deus intervenha para vindicar o seu nome. Ele menciona o gemido dos cativos, lembrando que muitos sobreviventes agora estavam no exílio. A oração pede que Deus veja, que Deus ouça, que Deus responda. Meus irmãos, eu preciso parar para fazer uma aplicação. De que maneira nós podemos orar este salmo? Às vezes nós pegamos este salmo e pegamos aquelas pequenas provas que nós temos durante a nossa vida, que não são tão grandes assim, e a gente pode ler esse salmo como se a gente fosse o próprio Jó. Você já não viu? A gente tem meio que uma síndrome de Jó, né? A gente passa por qualquer prova: ai, Senhor, eu como Jó. Às vezes a gente nem vê que são, muitas vezes, consequências do nosso pecado. Ai, Senhor, mas como Jó, por honra ao Senhor. A gente não tem ideia. A gente não tem noção. Talvez alguém aqui tenha, eu não conheço a vida de todo mundo. Existem momentos de tragédia pessoal, sim, mas em geral não é isso que está acontecendo. Então, como nós podemos orar? Irmãos, nós somos um só povo. Com um crente que nesse momento em que estamos cultuando, está numa masmorra, está num campo de concentração na Coreia do Norte. Nós somos um só corpo. Com talvez um nigeriano que nesse momento tem a sua igreja invadida durante o seu culto e está sendo degolado. Nós somos um só corpo com as mocinhas de 12 e 13 anos que talvez nesse momento estejam sendo levadas para serem violentadas, para se tornarem esposas obrigatoriamente. Então este salmo é um salmo para nós dobrarmos os joelhos e nos lembrarmos da igreja perseguida e orarmos por ela e dizermos: Senhor, as nações estão invadindo a tua herança. Este salmo é para nos fazer chorar sobre os nossos mortos. Nós temos cadáveres, mas a distância geográfica nos faz esquecer. E não são poucos. São milhões. Este é um salmo para nós intercedermos pela igreja perseguida. Pelo menos neste momento é como nós mais sabiamente o usaremos. E é isto que ele diz. E podemos fazê-lo, ele faz imprecações aqui, podemos fazê-lo, a oração imprecatória em sentido geral, coletivo: retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Observe, é o teu povo, é a ti que eles estão vituperando. Senhor, honra o teu nome. Sim,
porque devemos orar para que Deus lhes dê força, mas ao mesmo tempo para que Deus alivie de sobre eles a carga da perseguição. E o salmo então termina, meus irmãos, com o compromisso pactual da igreja devastada. Ele termina com uma declaração extraordinária. Primeiro ele diz: nós, quanto a nós, teu povo. Ele está olhando cadáveres, ele está olhando gente ser levada à força, acorrentada. Ele está vendo uma cidade em ruína, mas ele sabe que ainda a aliança está de pé. Nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, mesmo em minhas ruínas, o povo reafirma a sua identidade pactual. E então vem o compromisso final. Para sempre te daremos graças. De geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Irmãos, eu não sei se os irmãos já fizeram isso, mas eu faço isto. Quando eu estava cantando o Salmo 142, eu estava cantando pelos meus irmãos perseguidos. Porque eu não estou em tribulação, mas eles estão. Eu estava clamando como se fosse eles, porque nós somos um só povo. E nós precisamos ver isso. E nós precisamos tomar as dores deles. E nós precisamos interceder, orar intensamente. Mas não só isso, irmãos. Nós devemos vê-los também como modelo. A internet nos permite ver muitas cenas de irmãos cultuando sobre as ruínas, ou sobre as ruínas da igreja que foi incendiada. Alguns dos nossos irmãos, para citar, na Nigéria, cantando ao ar livre, alguns sob a chuva, louvando a Deus com grande alegria. É este povo que diz: quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Porque o mesmo Deus que permite a perseguição, Ele dá poder ao seu povo para não se calar, para dizer como filho daquele missionário: Pai, mesmo que a espada de um muçulmano esteja no meu pescoço, eu continuarei proclamando o nome de Jesus. E que nós devemos ensinar aos nossos filhos, porque a devastação não destrói o povo de Deus. Irmãos, o Salmo 79 ensina a igreja como orar em tempos de devastação, mas ela não precisa, no nosso caso, esperar ela mesma sofrer pessoalmente a devastação, se nós somos um. A igreja sempre, em algum lugar do mundo, está sendo devastada. E esse salmo nos ensina que isto faz parte, essa humilhação histórica faz parte, e no Ocidente já começam a aparecer as primeiras manifestações de perseguição. Mas este salmo, ele nos ensina a interpretar os acontecimentos à luz da soberania de Deus, à luz da disciplina de Deus e também à luz do pecado, da corrupção dos próprios inimigos de Deus. E ele nos conduz à contrição e ao arrependimento. Ele nos lembra que a identidade da igreja permanece firme, mesmo em meio às ruínas. E aqueles que se espantam diante da devastação ordenada por Deus ao seu próprio povo, deveriam olhar para a cruz. Pois nenhuma atrocidade maior foi feita, meus irmãos, do que quando o perfeito, o sublime, o puro, o justo, o bendito Filho de Deus foi entregue pelo próprio Pai para morrer na cruz. Foi ali, na verdade, foi ali que o verdadeiro templo foi destruído. Lembra João 2, 19 a 22? Destruí este templo
e em 3 dias o reconstruirei. E ele se referia, explica João nessa passagem, ao templo do seu corpo. Então, irmãos, foi ali na cruz que o verdadeiro templo foi devastado, porque aquele a quem aprove a Deus que residisse toda a plenitude divina foi ultrajado e condenado à morte de cruz pelos próprios guardiães da lei. Aquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade foi torturado e entregue aos gentios para morrer pela ação dos próprios guardiães do templo. O Filho unigênito e bem-amado sangrou no corpo e na alma pelo derramamento do cálice da ira do próprio Pai. Portanto, se a devastação de Jerusalém e a devastação do povo de Deus ao longo da história revela a seriedade do juízo de Deus, a cruz revela algo mais profundo. Cristo entrou na devastação por nós. Ele suportou o juízo para que o povo de Deus não fosse destruído definitivamente. Por isso, Paulo declara que os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, de modo que também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. A igreja pode sofrer perseguição e quando ela sofre, ela é um espelho, ela é um reflexo de Cristo. É Cristo sofrendo. Ela pode ser devastada em certos momentos da história e agora, nesse momento, é glória. Não é apenas juízo. Não é apenas disciplina. É também o identificar-se com Jesus. Mas a cruz garante que a devastação não será definitiva. Porque o verdadeiro templo foi destruído, mas ressuscitou ao 3º dia. E o povo de Deus ressuscitado jamais será destruído para sempre. Quem são aqueles que estão diante de Deus conforme Apocalipse? Esses são os que vêm da grande tribulação. O Salmo 79, meus irmãos, é o clamor de uma igreja devastada, mas é o clamor da igreja que não pode ser destruída. Porque é a igreja de Cristo. Cristo, o grande campeão, veio, foi destruído, foi sepultado, mas pelo seu próprio poder ele retomou a vida. Por isso os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória por vir a ser revelada em nós. E nós devemos também, olhando para esse salmo, lembrar de dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, para buscar a tua igreja, para vindicar o sangue dos teus servos. Naquele dia, ele vindicará, ele pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus. E ele vingará o sangue dos seus santos. É aí que toda injustiça será vingada. Que o Senhor Deus nos incite a orar este salmo, a interceder pela igreja perseguida, e em tempos de calamidade, possamos orar com este salmo, lembrando que o Deus que permite que passemos por provas é o mesmo Deus da aliança que nos sustenta nessas provas e nos dará vitória e está moldando em nós o caráter do seu Filho. Vamos orar? Nós o louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, pela tua palavra bendita que nos fala ao coração. Senhor, nós não estamos passando nenhuma tragédia da ordem da que passou o salmista. Certamente vivemos num país em que se instala de alguma maneira um caos por uma elite política, Senhor, corrupta e opressora, mas nem chega perto daquilo que o Salmo está a expressar. Mas é possível, ó Deus, que um dia venhamos a viver isto. Temos visto no Ocidente avançar uma crescente oposição ao Evangelho e à tua igreja. Prepara nossos filhos, ó Deus, caso eles venham a passar por isso, que lhes ensinemos este salmo. Prepara-nos se tivermos que passar. Mas enquanto isso não acontece, ó Deus, que nós possamos agora lembrar
que, como teu povo, nós temos muita gente que, por causa de sua fé, está agora mesmo sendo torturada, maltratada, ultrajada, zombada, aprisionada e morta. E que possamos abrir a tua palavra neste salmo, nos ajoelhar, tirar um tempo para interceder pela tua herança que está sendo invadida pelas nações. Ajuda-nos a fazer isto, Senhor, lembrando que somos um só povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.